Um território com vida, de Isabel Carvalhais. Olá a todos e a todas, eu sou Isabel Estrada Carvalhais e sou deputada ao Parlamento Europeu. Neste programa convido-vos a percorrerem comigo o nosso território, para assim conhecermos vários projetos que mostram a riqueza, a diversidade e o dinamismo das regiões do Minho, do Douro e de Trás-os-Montes. Vamos falar da pesca, da agricultura, do meio ambiente, dos saberes tradicionais e da inovação presentes na nossa economia rural. Bem-vindos a um território com vida. Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Território com Vida. E desta vez estamos aqui em Vila Real, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Estamos no seu Ecocampus, um jardim botânico que é uma autêntica arca da biodiversidade, com mais de 1000 espécies inventariadas e que é considerado um dos maiores da Europa. Mas não estamos aqui para falar de uma árvore em particular, um ex-libris, podemos dizer, do mundo rural, da paisagem de Trás-os-Montes e que é também fonte de riqueza, fonte de saúde alimentar. Estamos a falar do castanheiro. E para falarmos de castanhas e do castanheiro, nada melhor, ninguém melhor do que um grande especialista reconhecido nesta área, o professor José Gomes Laranjo, a quem eu agradeço desde já o facto de ter aceito este convite para gravar connosco, até porque hoje está a decorrer o 4º Simpósio Nacional da Castanha e, portanto, mais uma vez, obrigada. E eu começava por lhe fazer esta pergunta. Onde é que lhe nasce, que é uma curiosidade que eu tenho, onde é que lhe nasce esta paixão que tem e que é reconhecida por todos pela castanha, pelo castanheiro? É verdade, nem eu sei bem. Não sei, antes até sei. Eu sou do Minho, sou de Viana do Castelo, concretamente de Perre, e portanto tinha tudo para não ter uma ligação além da castanha assada com a castanha. Pronto, porque eu nasci num meio em que se ia à Ponte de Lima comprar castanhas, para depois termos as castanhas para a matança, para assar as castanhas, para oferecer a matança do porco, exatamente. Faz parte da tradição a castanha. E, portanto, esta era a minha relação com a castanha, até que quando vim aqui para a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na altura era o Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro, e chegou a altura de realizar o estágio final de licenciatura em Engenharia Agrícola, que é a minha formação de base. Eu cheguei ao meu... e sempre tive uma paixão pelo vinho também, eu sou filho de pais agricultores. Que também casa muito bem com a castanha. Que também casa muito bem, exatamente. Tinha o vinho no sangue, e quando cheguei aqui, e os quibis, era uma cultura nova que estava a aparecer na altura, estou a falar na década de 80, e portanto a minha ideia, o meu foco era o vinho, que tive uma paixão enorme, eu estudava com aquele gosto de querer saber mais para poder aplicar, eu via-me já um técnico a aplicar aqueles conhecimentos, e o kiwi também, já tinha instalado umas plantinhas, uns metros quadrados de kiwi lá na quinta dos meus pais, e portanto eu queria fazer um estágio de kiwi, ao que aquilo que era o diretor do departamento, aquele que viria a ser o meu orientador, o meu mestre de toda uma vida, infelizmente não está entre nós, o professor Torres Pereira, me disse: não vais nada fazer nisso, tu vais fazer em Castanheiro. Ele é de Setúbal e arrasta os R's. Os R's, exatamente. E portanto vais fazer em Castanheiro. O que é, professor? De Castanheiro? Não, eu do castanheiro só conheço as castanhas, não sei nada disso. Deixa lá, tu vais aprender. E assim começou uma ligação de 87 até hoje, portanto, são 30 e muitos anos de uma paixão que foi crescendo, um conhecimento que se foi desenvolvendo. Fiz um estágio, fiz o mestrado, fiz o doutoramento e depois verdadeiramente, é isto que eu sinto e digo aos meus alunos, a carreira verdadeiramente começou a partir do doutoramento. Aí sim, com a coordenação de projetos, com o estabelecimento de relações de parceria com o mundo que nos rodeia, porque eu sempre entendi que a missão de um professor era ensinar bem, mas também para ensinar bem e poder realizar uma boa investigação, ele tem que conhecer muito bem aquilo em que está a trabalhar. E isto foi o que eu procurei fazer, entender o meio, entender a fileira com que eu estava a trabalhar, porque esse foi o meu foco, foi direcionar todos os meus esforços para o castanheiro, portanto, conhecê-lo bem, para poder, de facto, depois implementar
projetos que fossem verdadeiramente de encontro àquilo que eram as necessidades do setor. E, portanto, esta minha paixão, eu sou um minhoto, dizem que eu sou otimista, a minha esposa passa a vida a dizer-me que eu acredito sempre em tudo, sou muito otimista, que não pode ser assim. Tenho um bocadinho essa fama também, mas sou sobretudo também uma pessoa muito teimosa e perseverante. Quando acredito, acredito. E, portanto, eu acreditava que isto era assim e assim foi conduzida a minha vida, com projetos que foram o embrião para o conhecimento de todo um tecido produtivo e industrial ligado à fileira, que estava completamente desarticulado na altura e que depois, em conjunto com dois colegas, o Martino e o António Borges, que infelizmente não está entre nós, originou aquilo que foi o primeiro embrião da REFCAST. Estamos a falar em 2007. O que é a REFCAST? O REFCAST, que é a Associação Portuguesa da Castanha. Hoje, ora bem, na altura, estavam muito em moda os PIRs, os projetos de relevância, os projetos de grande dimensão. E então, qual foi a nossa ideia? Montarmos uma grande operação à volta do castanheiro portanto, começou pelo Conselho de Vinhais e depois isto alastrou a todo o território nacional. mas agora deixa-me só ver uma coisa, para as pessoas, porque já compreendemos que o professor Laranjo entende a castanha, conhece a castanha e o castanheiro como ninguém. É verdade. Conhece acho profundamente. que sim, fiz esse esforço. O que é que acha que as pessoas deveriam saber e se calhar muitas ainda não sabem sobre a castanha, do ponto de vista nutricional, da sua alimentação? O que é que as pessoas ainda precisam de saber sobre a castanha? O grande desafio que nós temos neste momento. Começámos por articular, dar corpo, agregação ao setor, e a REFCAS tem aqui um papel muito importante, mas agora é preciso comunicar mais. E comunicar aquilo que são as novas necessidades em termos de novo modelo de produção de castanha. As alterações climáticas assim o obrigam. Isto está a ser um desafio enorme, porque o castanheiro, esta cultura é uma cultura muito tradicional, de pequena propriedade, produtores relativamente idosos, muito resilientes, muito pouco receptivos às inovações, e nós cada vez mais temos que comunicar e com mais força estas novas inovações, porque o castanheiro em muitos sítios precisa de ser salvo, autenticamente. E o ser salvo é levar a que as pessoas mudem este paradigma, esta forma de olhar para o castanheiro como uma cultura tradicional. E depois temos a questão do consumidor também. A castanha é portanto, um produto tradicional, muito ligado à parte rural, à alimentação base, e muito desligada hoje do consumidor urbano, do consumidor jovem, como ouvimos falar. Ainda por cima, um alimento que vai de encontro àquilo que são as novas tendências da alimentação. Portanto, este está porque, aqui... por exemplo, o caso da castanha, muitas pessoas não sabem, ela é adaptada até mesmo a uma alimentação dos celíacos, porque ela não tem glúten. É verdade. Que é algo que as pessoas muito valorizam hoje em dia, portanto, É verdade. é uma alternativa muito saudável ao milho ou ao arroz, a quem tem algumas alergias, por exemplo. E é preciso comunicar... É um novo desafio que nós temos, porque até aqui a castanha era basicamente um produto de consumo em fresco, assada, cozida, mas o novo consumidor, o consumidor jovem, não quer estar com esse trabalho. E nós temos, portanto, e o nosso desafio é, de facto, contribuir para a introdução no mercado das novas formas de consumir este produto, que ainda por cima tem todas estas características boas, dietéticas, e que muitas pessoas desconhecem. Mas temos aqui um problema, é a falta de tradição de consumo de transformados em Portugal, porque tradicionalmente só se consumia castanha em fresco. E acha que se está a ir no bom caminho? Estão-se a conseguir desenvolver bons projetos para mostrar gelado de castanha, compota de castanha, outras formas de comer castanha para chegar ao consumidor mais urbano? Vindo eu do meio académico, muito ligado também à área da investigação, em muitos projetos, um centro de investigação que é o CITAB, de facto, é um centro de investigação de referência no nosso país. Nós nunca estamos satisfeitos com o que temos, mas também sentimos isso, uma dificuldade acrescida em termos
em termos projetos aprovados, que muitas vezes vão de encontro a essas necessidades a gente candidata-as e muitas vezes recebemos o desagrado de percebermos que o projeto, este não foi aprovado e aquele não foi aprovado. E temos tido, de facto, alguma dificuldade aí, embora, pronto, se calhar estou a ser um bocadinho ingrato, eu estou a pensar. Por exemplo, a REFCAST neste momento tem 2 grandes grupos operacionais e um deles muito voltado para as questões do pós-colheita, da conservação da castanha, de fazermos com que a castanha chegue melhor ao consumidor e com o desenvolvimento de novos produtos. Agora, falta-nos também, e aí nós ainda não conseguimos chegar lá, um grande projeto para promover o consumo da castanha junto do público urbano e junto dos consumidores jovens. Os nossos industriais, e vejo com muito agrado, eu acho que isto também é fruto de todo este trabalho articulado que envolve toda esta gente à volta da REFCAST. Veja-se a quantidade de gente que nós tivemos hoje no simpósio. É o maior simpósio realizado até hoje. Tivemos aqui muita gente jovem, tivemos muitos industriais e tivemos uma coisa que me agradou, que foram patrocinadores, sponsors. Agora já são eles que querem vir até nós. Mas como eu ia dizer, fruto de todo este trabalho, daquilo que eles vão ouvindo, eles também sentem a necessidade de fazer algo mais do que preparar a castanha apenas para exportar ou para vender como produto em fresco. E, portanto, eles estão a começar a aparecer no mercado com novos produtos transformados. As farinhas, os flocos, os snacks, enfim, todos estes produtos que estão a começar a aparecer no mercado. Sobretudo, ainda nesta fase, infelizmente, para o mercado da exportação. A França é um enorme consumidor de produtos transformados, Itália também. É lá que estão as grandes indústrias de transformação de castanha. Em Portugal é muito resiliente, é muito residual este consumo, porque tradicionalmente era o consumo da castanha em fresco ou então a castanha introduzida em alguns pratos tradicionais da gastronomia. E fora disso nada. E, portanto, há esta dificuldade. É um caminho que está a ser feito. É preciso educar o consumidor. E neste momento, se me perguntar o que é que nós queríamos neste momento, e depois daquilo que nós vimos ali, era um grande projeto para educar os consumidores. Claramente é isto que nos está a faltar neste momento. Um projeto... Nós estamos aqui a falar, e desculpe interromper o professor, estamos a falar da castanha. Mas a castanha, ela é indissociável da árvore que a gera, que é o castanheiro. E aqui também há uma dimensão que convém nós, se calhar, abordarmos um bocadinho, porque quando nós falamos de castanha, nós estamos a falar também de um elemento fundamental daquilo que é a paisagem rural de uma zona como Trás-os-Montes, ou seja, há aqui também uma dimensão cultural, social, que tem que ser preservada. Sem dúvida. Eu acho que esta é uma espécie que é muito mais do que uma árvore. Não são castanheiros. Nós chegamos a um produtor, é aquele castanheiro, só falta dar-lhe um nome. Porque como entidades vivas que ali estão, não é? Historicamente, o castanheiro cresceu ao lado do homem, como um grande suporte da civilização humana. E ao castanheiro o homem habitou-se a ir buscar tudo. É como ao porco. E, portanto, o castanheiro merece, da parte do homem, um grande respeito. É um castanheiro, não são aqueles. É aquele castanheiro, é aquele indivíduo. Isto diz muito da força que esta árvore tem, no ponto de vista até de moldar o comportamento humano em termos da sua cultura, das suas tradições. Veja-se a quantidade de tradições que existem à volta do castanheiro. Aquilo que é cultura que existe à volta do castanheiro. Eu estou a falar na escrita literária, estou a falar na prosa mais popular, no cancioneiro popular, nas festas, nos magustos, em tudo mais, para além da atividade económica de suporte da agricultura e para além de uma outra coisa que agora cada vez mais se está a falar, que é, como se ainda não bastasse tudo isto, esta fantástica árvore, é a proteção, a sustentabilidade que ele ajuda a dar nestes territórios de baixa densidade. É assim que falamos eu gosto de sustentabilidade económica, sem dúvida, mas também ambiental, porque exatamente. É uma árvore fantástica também desse ponto de vista. É uma árvore de crescimento rápido, é uma árvore longeva, é uma árvore que tem uma grande capacidade de sequestro de carbono, e este é um dos grandes desafios que nós temos neste momento, e eu sei que está a ser discutido a nível da União Europeia, esta questão do carbon farming, e portanto, vermos a melhor maneira de encontrarmos o lugar para esta espécie e para a remuneração também destes territórios de baixa densidade, deste serviço
que eles estão a prestar à Ecossistémico, comunidade, exatamente. exatamente, do sequestro do carbono, mas mais do que isso é o valor paisagístico, é o valor ecológico na preservação da paisagem também. Até mesmo uma área que diríamos ainda falta explorar mais do ponto de vista do turismo rural, para as pessoas também compreenderem. Imaginemos, as pessoas vão ao Douro Vinheteiro e vão para ver precisamente aquilo que é uma paisagem moldada pelo esforço humano, uma paisagem única. Portanto, se não fosse a presença humana, ela não era aquilo que é. Sem dúvida. Também ainda falta explorar essa Sem dimensão dúvida, é turística verdade. da paisagem É do nosso verdade. Soto tradicional. É verdade. Dizem muitas vezes que o homem faz muito mal à natureza, mas o Douro é um exemplo acabado dos benefícios do labor do homem em termos do benefício da paisagem, com aquela riqueza que está lá, património mundial. No caso do castanheiro, de facto, há todo este caminho por explorar do ponto de vista turístico. O castanheiro em flor está completamente por explorar. Nós temos a amendoeira em flor, que tem o valor paisagístico, turístico que tem. O castanheiro não tem. E nós temos uma área imensa de castanheiro em Trás-os-Montes, com paisagens fantásticas. Ainda hoje, os participantes no simpósio, um dos locais por onde vão passar é um ponto alto onde vão poder apreciar cerca de 7.000 hectares de castanheiro. Portanto, soltos a perder de vista. E, portanto, há este valor que ainda não está explorado e que nós também queríamos puxar por ele. No fundo, puxar por aquilo que nós chamamos um conjunto de externalidades para criar ainda mais sustentabilidade E mais nestas valor, mais valor populações, acrescentado. nestes territórios de baixas densidades, aldeias de montanha, pessoas com pequena propriedade, enfim, dar-lhes mais este aporte a uma cultura que tem, apesar de tudo isto, e tinha tudo para ser uma cultura que estivesse do ponto de vista da realidade nas ruas da amargura, mas não é isso, e não é porque ela tem uma qualidade imensa, a castanha portuguesa tem uma qualidade imensa, continua a gerar uma grande procura, a procura é superior à oferta e, portanto, há neste momento uma pressão muito grande que faz com que o produto esteja altamente valorizado no mercado e com que, no meio rural, nestes meios, apesar de tudo, as pessoas façam todos os esforços possíveis e impossíveis para manter essa fonte de rendimento. para apanhar as castanhas. E ainda lhe digo mais, muitas vezes, portanto, porque isto há aqui um fenómeno de migração muito grande deste meio rural para o meio urbano, no litoral. Muitas vezes as pessoas tiram férias na altura da apanha da castanha para irem apanhar a castanha, porque sentem que vale a pena. Isto tem que ser preservado e tem que ser acarinhado e nós temos que olhar para isto com muita atenção, porque isto é uma forma de mantermos vivo a chama no meio rural, no mundo rural. Eu estou a falar das pessoas que vêm do litoral, mas eu já vi situações de imigrantes que vêm na altura da apanha da castanha, de França, por exemplo, para apanhar castanha. E, portanto, isto é muito importante. E ainda outra coisa, que nós recebemos muitos contactos destes, eu estou a dar também uma formação online e reparo que há muitos jovens ávidos em saber, em conhecer como é que hoje se produz a castanha. Eles querem fazer mais e melhor do que aquilo que os pais faziam. E pronto, porque eu no início da formação pergunto-lhes sempre ao que vem. E eu percebo isso. Portanto, eles sabem e tal, os pais, e agora eles já estão idosos e eles querem pegar, mas querem ver como é que se faz. E, portanto, há esta gente nova, estas mentalidades mais abertas, que agora estão a entrar na fileira. E isto vai ser muito importante para o futuro, porque eles vão ajudar a introduzir, de facto, estas novas formas também de produzirmos castanha no âmbito portanto, mais resilientes, mais de acordo com aquilo que são neste momento as grandes restrições no âmbito das alterações climáticas. Mas é este fluxo contrário que ele está a proporcionar de gente nova, filhos, netos e até pessoas de fora que estão a voltar e que nós temos que acarinhar. Como? Criando condições para eles voltarem, criando condições até para eles reinvestirem mais, porque a maioria deles tem vontade de investir e aumentar, e por isso eu estou muito contente com aquilo que foi a intervenção inicial da Sra. Diretora Regional da Agricultura do Norte, quando deixou aqui algumas pistas daquilo que pode ser o próximo PEPAC, que nos parece que poderá ser muito interessante no sentido de promover ainda mais aquilo que é o crescimento desta fileira, ajudando, e isto é muito importante, estas pessoas, estes jovens,
a fazer pequenos investimentos. Porque muitas das vezes é assim, era um pequeno investimento, mas a montagem de um projeto era muito complexa e muitas vezes eles falavam, tanto trabalho para ir... E desmotivavam. Com estas novas formas, é o princípio forfetário, entre outras coisas, mas ouvi falar noutras coisas, enfim, em termos do castanheiro ser incluído em algumas áreas de apoio, ligada precisamente a culturas que preservam o meio ambiente, a alfarrobeira e o madronheiro, e o castanheiro está lá metido. E, que portanto, tem essa isto capacidade de responder a objetivos, que são os objetivos, no Claro. fundo, da estratégia do Prado ao Prato, da estratégia da biodiversidade. Eu não posso estar mais satisfeito com esta estratégia do Prado ao Prato, porque agrada imenso à fileira do castanheiro, que é uma fileira feita de pequenas propriedades, mas que todas juntas acabam por criar uma fileira que tem algum impacto económico em termos de produção. Nós poderemos estar a falar de qualquer coisa como 100 milhões de euros, portanto, ao nível da produção. O que para pequenos Saída de produtores castanha, é exatamente. Agora, são 100 milhões de euros, 80% saem aqui a norte do Rio Douro. Isto é muito importante. É uma riqueza que nós temos aqui em absolutamente decisivo para a sustentabilidade destas populações. Se isto acaba o mundo rural aqui, nestes territórios de montanha. E essa também é uma mensagem muito forte quando falamos com as pessoas que nos dizem assim, pois, mas esses sistemas tradicionais, do solto tradicional, isso como é que consegue ser competitivo com grandes produtores a nível mundial, Sim. como a China e outras Sim. partes, e portanto falam-nos muito em termos de quantidade. Sim. E era uma questão também que eu queria colocar, o que é que nos distingue, que variedades, que riqueza genética que nós temos, que nos distingue também de outras partes do mundo, e em que medida, de facto, para reforçarmos aqui a mensagem, é importante que as pessoas percebam que também há um espaço aqui muito importante para a qualidade. E a qualidade aqui, enfim, tem um valor por si mesmo, e não será concorrente da quantidade, porque não o pode ser, mas há depois outras formas de valorizar, de facto, no mercado. Portanto, começando por aquela parte inicial, a questão da castanha proveniente de fora da Europa, a competitividade dessas castanhas passa-se mais pela questão dos recursos humanos, dos custos de produção. E é isso que faz a grande diferença, que não a qualidade. E, portanto, essas castanhas, do ponto de vista da concorrência no mercado em fresco, não têm qualquer chance. Porque a castanha europeia é, de facto, uma pérola, um diamante ao pé dessas castanhas. Agora, há um risco enorme da entrada no mercado dos transformados. E esta é uma das grandes preocupações que nós temos a nível europeu, também eu que falo também enquanto representante da Eurocastânia, que é a identificação nos transformados da origem do produto. E isto é muito importante. Há outros produtos onde nós vemos e está lá marcada a origem e na castanha não tem. E nós gostávamos muito que essa etiquetagem com a origem do produto fosse obrigatória para defender, porque repare, um transformado, depois nunca se sabe se a castanha é europeia ou se vem de fora, porque é muito diferente do preço da castanha e é tudo pelos recursos humanos. Veja-se o que é que são os recursos humanos nos países asiáticos e aquilo que são os direitos dos trabalhadores na Europa. E tudo isto, de facto, faz a diferença. Pegando agora noutra situação, a grande aposta de Portugal, ou a grande vantagem que Portugal tem no contexto europeu, para além de uma produção que é assinalável e que nos coloca a par da Itália como os maiores produtores europeus de castanha, nós, com tendência crescente, talvez a assumirmos um primeiro lugar em termos europeus, com uma vantagem de que a grande aposta em Portugal foi nas variedades nacionais. As variedades nativas, as variedades daqui. Sempre foi a aposta do nosso setor em detrimento daquilo que são as novas variedades, as variedades híbridas, que não têm a mesma aptidão que têm estas variedades nacionais do castanheiro europeu, da castanha sativa, do ponto de vista da tecnologia industrial, não tem aptidão tecnológica e do ponto de vista organolético também não tem de longe a mesma qualidade. E, portanto, isto criou-nos também aqui uma grande vantagem, porque como nós sempre apostamos nestas, nós temos castanha. E podemos fornecer castanha de grande qualidade, porque, entretanto, os nossos agricultores, ao longo dos séculos, foram sempre pegando naquilo que eram os castanheiros que davam as melhores castanhas e foram fazendo a seleção massal
ao longo de dezenas e dezenas de anos. E chegámos ao nível de melhoramento em que temos hoje as nossas variedades, fruto deste trabalho contínuo. Estou a falar da judia, estou a falar da longal. A longal é a mais antiga de todas, que existe um pouco por todo o país, mas estou a falar, portanto, da judia. Estou a falar da amarelal no Minho, está muito esquecida. Estamos neste momento, e esta é uma necessidade absoluta que nós sentimos, e temos que fazer alguma coisa no Minho para puxar pelo setor em termos da castanha, que está a ser puxado, mas que para que a aposta seja feita na variedade amarelal. Há uma enorme falta de variedade amarelal e há excedentes muito grandes das variedades híbridas, nomeadamente a Bush Betizak, que eu vejo com grande tristeza ser plantada no Minho com mais intensidade que aquilo que eu gostaria. Mas será porque essa, e estamos quase já na reta final do nosso programa, mas ainda temos aqui algum tempo, será que essa aposta que é feita é porque acham que é mais produtiva, mais resiliente, ou até não será mais resiliente às alterações climáticas? Não é assim, ela portanto, uma parte da aposta veio agora mais recentemente por causa da vespa das galhas de castanha, ela é resistente. É resistente à doença da tinta também, e o Minho, os solos do Minho são muito favoráveis, portanto, ao desenvolvimento. E depois é assim, de repente apareceu uma variedade com umas castanhas grandes e as pessoas compararam-nas com aquilo que era a produção do Minho nos soltos tradicionais. Os soltos tradicionais, muitas vezes não tratados da melhor forma, árvores velhas, envelhecidas, e portanto não são coisas comparáveis. E, portanto, isto fez com que as pessoas, e depois a valorização do produto também acabou por ser diferente. Uma delas porque é produzida relativamente mais cedo, no mês de setembro, mas com as alterações climáticas isto está a ser cada vez mais problemático, e a outra vinha um bocadinho mais tarde, mas faltava-lhe alguma qualidade. Então está a faltar aqui mostrar também que a amarelal tem a igual capacidade de resiliência, de produtividade, de implantação no mercado. Neste momento está a faltar fazer uma grande demonstração do Minho das potencialidades da castanha amarelal num solto bem conduzido. Aqui o professor, entretanto, foi falando dos problemas também que os castanheiros têm, várias doenças, mas nós sabemos que ao nível científico tem havido grande investimento, grande aposta para se encontrarem soluções até cada vez mais, mais amigas do ambiente, portanto, soluções bioquímicas, digamos, mais alternativas, mais sustentáveis, e isso está a dar frutos, está a conseguir-se, de alguma maneira, até recuperar a saúde de muitos soltos no país. Só uma notazinha relativamente à situação anterior das variedades. Há uma outra variedade que é, de facto, uma variedade também que está no top 3 das variedades portuguesas em termos de exportação. Aliás, ela é praticamente toda exportada, tem um valor acrescentado, uma cotação muito elevada, que é a martainha. É a melhor cotada de todas, portanto, e de facto não podia deixar de falar nela. E agora voltando a isto, esta cultura é basicamente, ela não há uma distância muito grande desta cultura de um processo de modo biológico. A distância não é muito grande. Para o setor, digamos assim, implementar processos de produção em modo biológico ou em modo de proteção integrada, é relativamente fácil, portanto, porque não é preciso fazer muito. Agora, o que é preciso é fazer nos momentos certos. Não há muitas ferramentas ainda, mas começa a haver ferramentas fundamentais para defender a cultura. E este é um dos nossos desafios também. Nós falamos e muitas vezes parece que não somos ouvidos. E o que mais nos custa muitas vezes é dizer que a universidade não faz nada, não dizem nada, não fazem nada, e nós passamos a vida a dizer. E aquilo que nós sentimos muitas vezes é que as pessoas ouviram aqui, muito bem, saíram ali àquela porta, esqueceram tudo. E voltam a colocar as mesmas questões que de facto dentro se tinham concordado. Eu estou a falar, a questão dos porta-enxertos híbridos resolve completamente o problema da doença da tinta, que neste momento é o maior flagelo que nós temos. Portanto, estas plantações, não vamos ter a mortalidade porque são porta-enxertos resistentes. É como quem planta bacilos para enxertar depois, para instalar uma vinha, e aqui é preciso fazer isto, e há porta-enxertos híbridos. O cancro é tratado com uma estirpe hipovirulenta, um produto biológico que está também no mercado. A vespa é tratada através, tanto de um controle biológico. E, portanto, o outro grande problema que nós temos neste momento não é uma doença, não é uma praga. É um comportamento. É um comportamento, mas é também a questão do desafio das alterações climáticas, que sobretudo passam também
pela questão da rega. E por isso nós cada vez mais estamos a falar na água, na gestão da água, na implementação de sistemas de rega na cultura. Antigamente isto era impensável, hoje ainda há muita gente que diz que aquilo não faz falta e que só faz mal aos castanheiros. Felizmente começa a haver pessoas que estão a instalar regas, os próprios projetos começam a admitir a rega no castanheiro e, portanto, são passos que estão a ser dados gradualmente, no sentido da modernização desta fileira, para que ela seja, de facto, cada vez mais uma fileira forte e que se faça ouvir. E por isso nós cá estamos, juntarmos todos e fazer das nossas fraquezas forças para nos fazermos ouvir, quer no Terreiro do Paço, quer em Bruxelas. E por isso agradeço imenso o convite que me fez para falar aqui do castanheiro. Muito obrigada, professor. Eu julgo que conseguiu transmitir o entusiasmo e a paixão que tem pela castanha e pelo castanheiro para todos aqueles que nos acompanharam. Obrigada por isso a todos e a todas que estiveram connosco através da Rádio Antena Minho. Mais tarde já sabem que podem também assistir ao podcast através das nossas redes sociais. E daqui a 15 dias voltamos a encontrar-nos para conhecermos mais projetos do nosso território. Como sabem, o território Convida tem sempre surpresas e espero poder voltar a ter a sua companhia. Até breve.